Teologicamente, o seu podcast de teologia. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o John e estamos iniciando mais um podcast do Teologicamente. Olá pessoal, eu sou Débora Aline Alves, sou graduanda em Letras em Inglês, sou de Alagoas e a arte nada mais é do que uma extensão do atributo criativo de Deus. Muito bem, seja bem-vinda, Débora Aline. É um prazer ter você aqui com a gente no Teologicamente. Fica à vontade, viu? Muito obrigada, é uma honra estar aqui com você. Amém. E o que a gente vai falar no episódio de hoje? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre arte, né? Uma perspectiva cristã e como que a gente pode usar a arte para louvor do nosso Deus. Fala pra gente como que surgiu e o que significa o projeto Beat Lotus, é isso mesmo? Corrija se eu estiver errado. É Beat Lotus. Aí eu fiquei até treinando aqui. Eu falei, gente, eu falo Beat Lotus ou eu falo Beat Lotus? Falei, eu vou falar Beat Lotus porque sai mais bonito, né? É que é um termo em latim. Aí é Beat mesmo a pronúncia. Uhum. Bom, a Beat, ela nasceu de um sonho, né? Eu sempre fui muito envolvida com arte desde pequena. Sempre mexi com vários tipos de expressão artística, né? Quando era pequena eu cantava e depois aprendi a desenhar. Eu sempre sonhei, assim, em ter algum tipo de trabalho nesse ramo. E aí, acabou que em 2020 meu pai acabou perdendo emprego e tal. E como um meio, né, para eu ter um pouquinho mais de renda, eu acabei criando esse projeto. Abri o projeto Beat Lotus como uma loja virtual. E aí tô vendendo um pouco das minhas artes, né? Ela tem um nicho cristão, né? A loja é bem cristã, assim, os produtos são voltados para o público cristão. E, além disso, eu pensei em escolher, né, esse tipo de coisa porque eu já tinha um pouco de experiência com isso. Então, eu pensei, nossa, eu tenho uma certa habilidade com isso, então vou trabalhar para que eu tenha um pouco mais de renda com esse trabalho, né, com esse tipo de venda. Então, eu abri a Beat Lotus e tô aí trabalhando há 6 meses com a loja. Graças a Deus tem dado muito certo. Mas o que significa Beat Lotus? Então, o termo Beat, ele significa bendito. Então, eu coloquei no plural, né? Beati. É um termo em latim que varia do beatum. E aí ficou benditas lotus, né? Traduzindo assim ao pé da letra. E eu coloquei esse nome basicamente por causa do significado oriental, né? Da flor de lótus. Uhum. Falou muito ao meu coração sobre a morte do velho homem, né? Quando você vai olhar lá o que significa a flor de lótus para os orientais, principalmente para os japoneses, a gente vê que tem uma relação. Se você olhar por uma perspectiva cristã, logicamente, você vai ver uma relação entre a morte do velho homem e o renascimento para Cristo. Porque a flor de lótus, ela, todas as noites, ela sucumbe às águas e ela fica lá passando a noite na lama dos lagos, das lagoas. E quando o dia nasce, de novo, ela ressurge, limpa. Isso falou muito ao meu coração sobre o batismo. Aí eu pensei, nossa, é basicamente a vida de todo cristão, né? A gente cai, levanta e é purificado por Cristo, então eu vou colocar esse nome. E aí ficou Beat Lotus, eu escolhi o termo latim porque ficava mais bonitinho. Nossa, mas muito legal e muito bem pensado. Eu particularmente não teria uma ideia dessa, eu não teria uma imaginação dessa. Muito legal. E o seu projeto, ele trabalha muito com arte, né? Como a gente pode ver. Explica pra gente, Débora Aline, o que é arte para você? Ou o que é arte, né? A arte, a gente pode ver que na sociedade pós-moderna, né, que a gente vive, a arte, ela perdeu um pouco do seu significado, né? A gente vê que a arte, ela tem agora um significado bem abstrato, não é bem definida, porque hoje em dia tudo é arte, e acaba que nesse tudo ser arte, né, acaba que nada é arte propriamente dito. Por que eu falo isso? Porque se a gente fizer um pouquinho de esforço, a gente vai achar uma definição vinda até do dicionário. A gente tem que ser humilde para admitir que a arte, ela sim tem um significado objetivo
e ela tem um significado próprio, né, da palavra. E aí, a gente vê, por exemplo, no dicionário mesmo, que a arte é uma capacidade de expressar, né? Uma capacidade de se expressar, de expressar uma ideia que você tem através de algum tipo de trabalho que você faz. Você vai empregar um material para expressar a ideia que você tem. E a partir daí a gente vê que a arte ela não é tão abstrata assim em seu significado. Uma outra forma da gente ver também a definição da arte, né, como sendo arte propriamente dita, é olhar para a obra do grande artista, né, que é Deus. Uhum. Se a gente olhar, fizer um esforço para olhar a criação, a gente vai ver a grande variedade de obras do Senhor, e a gente vai ver o caráter criativo de Deus nessas obras. E a gente pode extrair os valores do próprio Senhor como artista para poder produzir arte depois, né? Eu gosto muito de uma definição que o pastor Felipe Fontes dá sobre arte, que ele fala que é o exercício e o produto da criatividade humana, que resulta na expressão da beleza na realidade, que no fim das contas é a beleza de Deus. Ou seja, a arte é uma forma de expressão inerente ao ser humano e tem como objetivo expressar a beleza de Deus. E isso é arte. Sim, sim. E apesar dessa definição que você deu, a gente poderia falar também que nós sabemos que houve o pecado, né? O pecado ele entrou no mundo. Sim. E de certa forma também a gente poderia dizer que essa nossa visão pelo pecado, pela arte, né? A maneira de produzir arte também, ela ficou distorcida, né? Ela ficou manchada. Sim. Em relação a isso. Você poderia falar um pouco sobre isso pra gente? Sim. Como tudo, né, depois da queda foi manchado pelo pecado, a produção de arte também foi, a produção de cultura. E aí a gente pode até falar um pouquinho mais na frente sobre a questão do mandato cultural. O mandato cultural, ele enxerga, né, que tudo pode ser redimido na sociedade. Uhum. Através de uma ótica cristã, né? A gente tem a cosmovisão cristã que nos ensina que tudo é para a glória de Deus, a gente vive uma vida para a glória de Deus, uma vida corundeu, e isso significa que a gente pode sim atuar sobre a realidade de forma que a graça comum do Senhor possa redimir também. Mesmo que seja um trabalho secular, a gente pode redimir essa realidade através da graça, né? A graça do Senhor nas nossas vidas. Sim. Esses tempos atrás eu estava vendo um vídeo, esses vídeos que geralmente viraliza na internet, e um rapaz, ele pegou umas crianças, né, e pediu para que elas desenhassem ali numa tela bonita, e as crianças desenharam, fizeram vários rabiscos, e esse rapaz do vídeo, ele pegava uma pessoa aleatória na rua e pedia para ela avaliar aquela arte, né? Pedia para avaliar aquela obra. E a pessoa ficava algum tempo assim olhando para aquela arte, né? E ficava balançando a cabeça, né? Maneando a cabeça, assim, como se ela estivesse entendendo que realmente tivesse algo profundo ali naquele quadro, né? A gente vê muito isso, né? As pessoas vê alguns rabiscos e algumas formas e avaliam aquilo como se realmente fosse algo profundo. Nesse sentido, Débora Aline, por que você acha que nós devemos estudar sobre a arte? Então, John, a gente vê que, como você estava falando, né, teve uma distorção do que a gente pode enxergar como sendo arte. Primeiro por causa da queda, né, e segundo porque os valores da nossa sociedade foram invertidos. Então é importante a gente estudar arte, principalmente desde os primórdios, né? A gente tem já desde o Gênesis a arte do Senhor sendo exposta, né, na criação, mas a gente também precisa estudar a história da arte. Por quê? Porque existem padrões e existem tradições e técnicas que precisam ser mantidas. Tanto que se você for olhar ao longo da história, tem muitas técnicas, muitas escolas de arte que preservam isso de uma forma tão, como que eu posso falar? De uma forma tão segura, assim, que você percebe que ela preserva todos os valores da arte, né? Então, assim, você estudando o passado, as tradições, os padrões, as técnicas que já foram utilizadas por artistas no passado,
você consegue expressar-se melhor no presente, perceber também as tendências das artes já produzidas agora no presente e uma importância muito grande também, como nós estamos vivendo numa era de distorções, é muito importante que a gente estude arte para que a gente possa criar arte no futuro. Justamente por causa do que eu disse, por causa da preservação dessas técnicas, desses padrões já pré-estabelecidos. E a gente vai falar um pouquinho mais disso, que foram padrões estabelecidos pelo próprio Deus na criação, né? Quando a gente for avançando no papo, a gente vai enxergar que o próprio Deus estabeleceu meios para que nós pudéssemos expressar nossas ideias através da arte, de forma Sim. criativa, sem nós ferirmos a sua imagem, né? Sem denegrirmos a sua imagem. Uhum. Você falou um pouquinho sobre padrões, né, sobre técnicas, estética. Por que a beleza, né? Por que a arte e a beleza importam? Olha, eu penso que, primeiramente, porque nós vivemos numa sociedade que está empenhada justamente em quebrar esses padrões, né? A gente vê um questionamento estético muito, muito grande, seja nas artes, seja mesmo estética corporal mesmo. A gente vê um empenho muito grande da sociedade. Em contrapartida, a gente vê muito que a igreja ela está muito alheia, né, a esse tipo de discussão. É bem difícil a gente encontrar um cristão assim dedicado. Eu tenho encontrado alguns, né, pela internet, mas é muito difícil a gente encontrar um grupo de cristãos que esteja dedicado em realmente combater essas ideias da sociedade em relação ao questionamento estético. Mas a igreja, ela está, de forma geral, né, estou falando aqui generalizando, a igreja está completamente despreocupada, né, com a forma da beleza. E isso é muito preocupante. Por quê? Porque isso deixa a igreja alheia também ao que a sociedade pensa, né? Quando a gente fica alheio ao que a sociedade pensa, a gente não consegue alcançá-los nem com o nosso estilo de vida e muitas vezes nem a nossa pregação ela se torna eficaz. Lógico que tem toda a questão de que o Espírito Santo deve convencer o homem do pecado, mas a gente também deve colaborar para que o evangelho chegue às pessoas de forma eficaz, né? E é muito complicado quando a gente faz isso sem o auxílio de saber o que está acontecendo na cultura. Então, é muito importante que a gente perceba isso, que a beleza realmente importa, que a gente precisa preservá-la, justamente porque o nosso Senhor é um Deus que é criativo, que Ele criou a beleza. E por isso nós podemos e devemos preservá-la. Por isso que é importante a gente estudar sobre isso. E não só estudar, mas também pôr em prática, corrigir as coisas que estão erradas na sociedade, de forma que nós possamos alcançá-las com o Evangelho de Cristo. Porque fazer isso também é pregar o Evangelho de Cristo, né? Sim, muito bem. Se a gente... Roger Scruton, né, ele é muito conhecido por ser um conservador. No seu livro sobre a natureza humana, ele falando sobre o sexo, a arte e o sujeito, ele faz ali, ele faz um contraponto, né, sobre a arte que tendeu para esse lado sexual e também para o lado evolucionista, né? Então ele vai fazer uma crítica de Darwin, de Platão em relação a isso. Como conservadores, né, nós que temos uma visão mais conservadora, como cristãos, quais são os princípios cristãos para a produção da arte? Ok. A gente deve ter, primeiramente, em mente que tudo que nós fazemos é uma faísca da glória de Deus, como diz o Philip Ryken, né? Ele fala que a beleza é uma faísca de Deus no mundo. Então, tendo isso em mente, a gente vê nas Escrituras alguns exemplos de que o Senhor estabeleceu princípios que nós criássemos, né? A gente vê ali, por exemplo, em Êxodo 31, a história de Bezalel, nós temos um primeiro princípio que é Deus convocando o artista, né? Deus chamando e capacitando o artista. Deus ali em Êxodo 31, ele chama Bezalel e chamou ele pelo nome, encheu Bezalel com o seu espírito
ele deu entendimento e habilidade para elaborar, né, confeccionar os objetos do templo, do tabernáculo, na Uhum. época. Esse é um dos princípios, né? A gente ser chamado por Deus para fazer isso. Uma outra coisa é que a gente também precisa ter em mente que Deus não tem artes favoritas, né? Ele não tem tipos de expressões favoritas. A gente vê uma variedade muito grande na criação. Então, nós percebemos que Deus ele fez uso de variados tipos de expressões artísticas. Nós não podemos achar que Deus ele vai deixar de gostar da minha expressão de arte porque talvez não tenha nas escrituras que, sei lá, eu posso cantar ou que eu posso escrever alguma coisa, né? Então a gente não pode cogitar que Deus tenha algum tipo de arte favorita. Todas as artes foram criadas por Deus, todas as expressões artísticas foram criadas por Deus. Portanto, ele se agrada quando criamos na nossa própria pessoalidade, na nossa própria individualidade, porque foi ele que colocou esse caráter em nós, né? E um terceiro princípio que eu gosto de pensar muito é que nós devemos seguir um padrão, né, de julgamento, tanto de produção quanto de julgamento da arte. A gente Sim. segue esse padrão pautado nas escrituras, porque a arte foi estabelecida por Deus, os padrões de arte foram estabelecidos por Deus, e uma arte autêntica é aquela que é boa na moralidade, na ética, na estética, é uma expressão da verdade, ela é uma arte ordenada e ela é bela. Então, quando a gente pega a criação do Senhor e observa esses padrões, a gente tem que seguir esses padrões porque eles foram pré-estabelecidos por Deus na criação. Esse é um terceiro princípio que a gente deve seguir para produzir arte, né, de maneira a glorificar a Deus. E uma quarta coisa é que, complementando essa terceira que eu falei, é que a gente também pode olhar para o tabernáculo e os objetos dele. Uma arte criada para a glória de Deus, uma arte que foi feita de forma cristã, né, com um caráter cristão, ela não pode ser produzida contra a vontade de Deus, no sentido de que contradiga aquilo que ele fala em sua palavra, né? A gente vê ali o tabernáculo e os seus objetos, nada ali foi criado por acaso, nada ali foi criado fora de ordem, sem sentido, sem um propósito específico. Deus instituiu detalhadamente, ele instruiu Bezalel como ele deveria fazer os objetos, como o tabernáculo deveria ser feito, para que serviriam os objetos, né? E um princípio último que rege todos esses que eu falei é de seguir os passos do Criador e imitá-lo, né? Nós fomos criados com um caráter criativo, por um Deus criativo, e ele decidiu compartilhar esse atributo conosco. Então, nós somos chamados para criar, sermos co-criadores junto com ele. Então, esses princípios que Deus chama, Deus ordena, Deus capacita, Deus guia, é aquele que vai produzir arte, e esses princípios devem nortear o artista que se propõe a criar para a glória de Deus. Amém. E a gente vai ver, Débora Aline, que a Bíblia, né, ela não é um livro que trata sobre de teoria estética, né? Ela Sim. não fala especificamente sobre isso, né? Mas ela nos oferece parâmetros, né, para avaliar o sentido da arte e o seu propósito. Por exemplo, Calvino, ele entendia que a arte e as demais coisas, né, que servem até mesmo para o uso comum e o conforto desta vida são dons de Deus, que é como você falou aqui anteriormente, né? Então, nós devemos usá-las de forma, a arte, né? Esse dom que Deus nos deu, de forma legítima, a fim de que o Senhor seja glorificado. E como nós podemos usar a arte para a glória de Deus? Então, primeiramente a gente tem que ter em mente que a gente não necessariamente precisa criar uma espécie de arte com viés religioso, né? Com um sentido litúrgico da coisa. A gente não precisa necessariamente, como algumas igrejas fazem, convocar os artistas para pintarem no momento de culto. Não é essa a questão. Mas ainda assim, a gente pode glorificar a Deus, sim, exercendo
o ofício artístico, por dois motivos, né? A gente não precisa fazer isso com viés religioso por dois motivos. Primeiro que o artista cristão, ele precisa criar expondo sua cosmovisão, né? Mas ele não precisa colocar lá Jesus na arte dele, por exemplo. Uhum. Que seria muito não seria individualista, sabe? Não teria um caráter da sua personalidade incluso ali. Deus, ele quer que sejamos criativos? Sim. Quer que usemos isso para sua glória? Quer. Mas isso, ele não exige que nós coloquemos Deus em tudo que tipo, escrever lá Deus na nossa arte, ou colocar Jesus ou uma cruz em tudo que a gente faz. Mas aí, seguindo por essa linha de raciocínio, já esclarecendo que não é necessário que façamos uma arte com viés religioso, né? A gente pode pensar em duas coisas, em dois motivos para isso. Primeiro, que a nossa arte ela não é missionária. Nós fomos chamados como missionários, não a nossa arte. Sim. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. A comissão, ela foi entregue a nós, não foi entregue ao que a gente produz. Claro que o que nós produzimos pode ser um meio, né, para nós exercermos essa comissão deixada pelo Senhor, essa ordem do ID, deixada pelo Senhor, A mas não pregação é uma necessariamente, né? arte, né? Oi? A pregação é uma arte em si, né? Isso, sim. Uhum. E aí a gente não necessariamente precisa utilizar nossas habilidades artísticas para pregar o evangelho, né? A gente pode ir lá colocar o nosso significado, a nossa cosmovisão incluída lá, mas não precisamos deixar explícito ou usar isso numa liturgia, por exemplo. Porque nós somos missionários, não a nossa arte. O segundo motivo é que a arte ela não tem o papel de validar o cristianismo, né, em si. Então, quando você usa a arte para fazer, sei lá, uma paisagem, você pode glorificar Deus fazendo essa paisagem, mas não necessariamente quer dizer que você não vai estar glorificando a Deus porque você não está pintando Deus expressamente, sabe? Sim. Então, é importante a gente ter isso em mente, porque o artista cristão ele precisa criar expondo a cosmovisão dele e dando um significado para a obra que não entre em contradição com as escrituras. Uhum. Se não entrar em contradição com as escrituras, a gente pode sim não só perceber, né, que a arte foi criada para a glória de Deus, mas também a gente pode aí já ter um norte, né, do que a gente gosta de fazer, do que como a gente pode se expressar, né? E a fé, ela é validada pelo relato bíblico. Então, a gente não necessariamente utiliza a arte para validar nossa fé, para provarmos que nós cremos em Deus, mas isso além, né, além desse meio, porque a arte é um meio de expressar isso, essa ideia, além desse meio que Deus nos deixou, muito mais do que isso, nós precisamos validar o nosso cristianismo não só com as coisas que nós produzimos, mas através da nossa conduta, que vai testemunhar né, acerca do que Paulo falou lá em Romanos 8,16, se eu não me engano, que fala que o Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a partir daí, a gente começa, né, a ter uma conduta cristã, e isso sim valida o nosso cristianismo, né? Está em acordo com as escrituras, não a arte em si. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. E aí, partindo para a produção de arte propriamente dita, a gente tem uma influência cultural muito forte, né, da promoção de um cristianismo integral. Que é isso? É um cristianismo vivido em todas as áreas da sua vida. Como eu falei, você não precisa fazer arte com viés religioso, mas o seu cristianismo, a sua cosmovisão precisa estar incutida na sua arte, né, naquilo que você faz. Mesmo que você não produza arte como pintura ou escrita, por exemplo, é importante que você expresse a sua cosmovisão, aquilo que você crê, nas coisas que você faz. E isso vale para a vida inteira. Por isso que é um cristianismo integral, independente da sua profissão ou independente da área que você atua, você deve fazer isso, deve viver um cristianismo integral, porque o cristianismo ele não abrange só uma área da nossa vida, como, por exemplo, a área eclesiástica, comunitária.
né? O cristianismo, ele aborda a vida toda do cristão. Ele atinge todas as áreas da nossa vida. Então, vivendo um cristianismo integral, a gente consegue cumprir o mandato cultural que eu falei lá no início, que é um envolvimento intencional do cristão na cultura, né? A gente exibindo a glória de Deus em nossas habilidades, cumprindo nossas habilidades, técnicas intelectuais, artísticas mesmo, morais, culturais, enfim. A gente fazendo isso, a gente glorifica a Deus através desse mandato cultural que o Senhor nos deixou lá em Gênesis, quando ele fala para Adão, para, por exemplo, cultivar a terra, ali é um mandato que o Senhor deixou para Adão, para ele preservar, né, a criação que o Senhor tinha feito para ele e para sua esposa. Então, a gente precisa incutir na nossa cabeça que, mesmo que nós não façamos uma expressão artística expressamente cristã, litúrgica, evangelística, a gente precisa, sim, colocar nossa crença, nossa fé naquilo que nós fazemos. Seja qual área nós estejamos atuando, mas nós precisamos colocar isso na nossa cabeça, que tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, nós fazemos tudo isso para a glória de Deus. Sim, sim. E a gente deve entender também, né, Débora Aline, que a chamada arte cristã, né, ela não deve ser simplesmente rotulada com assuntos bíblicos, né? Não quer dizer Sim. que por uma arte ser com assuntos bíblicos, quer dizer que vai ser uma arte cristã. Uhum. E essa arte cristã, eu acredito que ela vai se valer pela sua qualidade, pelo seu propósito também, né? Não é porque Sim. por exemplo, uma música dita gospel, evangélica, que ela é uma arte cristã em si. Pode ser que ela nem seja uma arte cristã, né? Pode ser que ela não seja nem cristã e nem Nem seja cristã. arte. Isso aí. Isso. E a gente pode ver, por exemplo, a gente poderia tomar como, por exemplo, J.R. Tolkien, né? Que o seu livro O Senhor dos Anéis teve bastante relevância para a cultura em si, né? Sim. E apesar de não se valer muito por assuntos bíblicos, pode-se dizer que é uma arte cristã. Por exemplo, o Peregrino, não sei se esse é muito conhecido, mas, por exemplo, João Amós Comênio, que muitos o têm como pai da pedagogia. Enfim, foram homens, né, que tinham uma visão cristã de mundo e que produziram arte que se valeu pela sua qualidade. Sim, é isso mesmo. Então a gente precisa fazer acho interessante a gente fazer essa dicotomia, ou essa diferenciação, porque às vezes as pessoas pensam, né, só porque é arte cristã tem que ter assuntos bíblicos, mas não necessariamente, né? Ou talvez que ela tem que levar o nome de gospel. Isso. É um problema também. Muito bem, Débora Aline, estamos chegando ao final desse episódio. Foi muito bom bater esse papo aqui com você, tá bom? Eu gostaria que você deixasse aí as suas considerações finais. Primeiramente, né, eu que agradeço o convite, mas finalizando aqui o nosso episódio, eu quero deixar uma mensagem, né, para aqueles que nos ouvem, que todos nós fomos chamados para criar, né, para sermos co-criadores de Cristo, com Cristo. E aí a gente tem que ter em mente que o Senhor, ele deve ser glorificado em tudo que nós fazemos. O Catecismo Maior de Westminster e o Catecismo Breve também, sua primeira pergunta faz o questionamento, né? Qual é o fim principal do homem? E em tudo que nós fazemos, aquela resposta é a resposta para a nossa vida, que é glorificar Deus e alegrar-se nele para sempre. Então, mesmo que você trabalhe em arte, né, com arte, ou mesmo que você trabalhe com outras coisas, que você esteja envolvido nisso para a glória de Deus. Você se dedique a fazer as coisas com o intuito de glorificar a Deus. Porque quando nós fazemos isso, não só o Senhor é glorificado, mas nós também somos santificados por meio disso, né?
O Senhor nos santifica e santifica o nosso ego também, porque quando nós fazemos as coisas para a glória de Deus, o Senhor não permite que a gente se ensoberbeça, que a gente se exalte. É muito importante a gente ter essa visão de que o Senhor deve ser glorificado em nós, para que nós possamos fazer as coisas de forma que Ele se agrade e que o nome dele seja levado e o reino dele expandido. E é isso. Amém. Débora Aline, mais uma vez, agradeço a sua participação. Espero que você possa voltar mais vezes aqui para a gente poder estar batendo papo, conversando. Espero que você possa voltar mais vezes aqui. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite. Se precisar de alguma ajuda, é só me chamar que estou aqui disponível. Tá bom. Eu quero agradecer também a todos vocês que nos ouviram até o final desse episódio. Obrigado aí pela participação de todos vocês. Saiba que é um prazer, é uma alegria enorme saber que vocês ouviram esse episódio até o final. Espero que você possa ter aprendido alguma coisa aqui do que nós falamos aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima, se Deus quiser. Teologicamente, o seu podcast de teologia. Olá, pessoal. Eu sou Débora Aline Alves. Eu graduo em Letras em Inglês. Sou de Nossa, errei tudo.